Fernanda trabalhou no projeto de uma empresa de arquitetura durante o ano de 2019. O preço total de X reais por esse projeto foi pago a Fernanda em parcelas, a cada 2 meses da seguinte maneira. Aqui é apresentada uma tabela de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro, ou seja, a cada 2 meses, e o valor que foi pago em função de X, ou seja, X é o preço total desse projeto. Para não se atrapalhar com as finanças e também para economizar para um curso futuro, Fernanda decidiu gastar mensalmente 5% do valor total desse trabalho. Quanto Fernanda poupou no total? Fernanda quer fazer um curso de pós-graduação que custa 20 mil reais. Para que ela pague integralmente este curso com o dinheiro poupado, qual deve ser o valor mínimo de X em reais? Pessoal, essa é uma questão bem fácil. Vamos começar resolvendo o item A. Quanto a Fernanda poupou no total? Nós sabemos que X é o valor total que ela vai receber do projeto. Então, nós precisamos achar o valor Y. O valor Y é o valor que nós queremos encontrar. Quanto Fernanda poupou no total? Agora, vamos acrescentar mais uma informação neste item A. Vamos voltar aqui ao enunciado da questão. Para não se atrapalhar com as finanças e também para economizar para um curso futuro, Fernanda decidiu gastar mensalmente 5% do valor total deste trabalho. Então, a Fernanda gasta mensalmente 5% do total do trabalho, certo? Se nós sabemos que o valor do total do trabalho, que é o projeto, é X, então ela gasta mensalmente 5% de X. Continuando aqui o nosso raciocínio, vamos acrescentar mais uma informação. A Fernanda trabalhou no projeto de uma empresa de arquitetura durante o ano de 2019, ou seja, ela trabalhou durante 12 meses, certo? Então, durante 2019, nós consideramos um total de 12 meses, certo? Agora, com essas informações, nós conseguimos fazer a lei de formação desta função, ou seja, Y, que é o valor que nós queremos encontrar, ou seja, quanto Fernanda poupou no total, é igual a o valor total do projeto menos ela gasta mensalmente 5% do total do trabalho, ou seja, 5% de X vezes 12 meses que ela trabalhou no projeto. Continuando aqui o nosso raciocínio, nós temos X menos. Como nós podemos representar 5% aqui? 5% é igual a 5 dividido por 100, ou seja, 5 partes de 100. 5 dividido por 100 em números decimais é igual a 0,05, ou seja, 5 centésimos. Então, vamos passar este número decimal para cá. Menos 0,05 vezes X vezes 12 meses. Continuando aqui, Y é igual a X menos 0,05 vezes 12 é igual a 0,6. 0,6 vezes X. Continuando aqui, X, ou seja, 1x menos 0,6x é igual a 0,4x, certo? Então, aqui nós conseguimos resolver o item A. Quanto Fernanda poupou no total? A Fernanda poupou no total 0,4 vezes X, 0,4 vezes o valor total do projeto, que é o X. Vocês conseguiram entender esse item A? Agora vamos resolver o item B. Fernanda quer fazer um curso de pós-graduação que custa
custa 20 mil reais. O curso dela custa 20 mil reais, certo? Vamos anotar aqui o valor do curso. Agora vem a pergunta: para que ela pague integralmente este curso com o dinheiro poupado, qual deve ser o valor mínimo de X em reais? Para resolver este item B, nós vamos utilizar as informações do item A. Nós temos no item A que Y é igual a 0,4 vezes X, ou seja, a Fernanda poupou no total 0,4 dx do valor total do projeto. Agora, qual é a pergunta? Qual deve ser o valor mínimo de X em reais? Ou seja, aqui, neste caso, ela precisa ganhar no mínimo 20 mil reais neste projeto para poder pagar o curso, certo? Então, ela precisa receber no mínimo esses 20 mil reais. Então, nós podemos considerar que Y seria 20 mil reais para nós conseguirmos resolver este item B. Então, vamos substituir Y aqui por 20 mil reais. Y, que é igual a 20 mil, é igual a 0,4 vezes o valor total do projeto. Você conseguiu entender o raciocínio aqui? Só vou inverter a ordem para facilitar o cálculo aqui. 0,4 vezes X é igual a 20 mil reais. X é igual a 20 mil dividido por 0,4. 20 mil dividido por 0,4 é igual a 50 mil reais. Neste caso aqui, o valor mínimo do projeto para que ela possa pagar 20 mil reais do curso precisa ser 50 mil reais, certo? Vocês conseguiram entender o raciocínio desta questão? Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários que eu posso esclarecer. E fiquem atentos ao canal, que estamos resolvendo questões sobre funções do nível mais fácil até o mais difícil. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo!